Graças a Deus ela tá Indo melhor, gravar. né? E Ah, tá bom. Vamos orar então. Quem for orar, ore pela pastora Nilva também, por favor. Peça. amém. Alguém se candidata? Ninguém, Eu tô jantando, não vou poder orar. Tá bom. Pastor Jones, ficou pro senhor mesmo. se ninguém orar, eu oro, né? Mas se alguém sentiu no coração aí, né? Mas tudo bem, senão eu oro. Tá bom. Amém, vamos lá então, né? Deixa eu ligar minha câmera então, né? Para ficar mais simpático. Glória a Deus, né? Amém, amém, queridos. Glória a Deus, né? Obrigado, Jesus, né? Por estarmos aqui reunidos. Mais esse dia, né? Mais um dia aí que nós estaremos aí buscando, sabe, as coisas do alto, né, Pai querido? As coisas do céu, glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia, né? Não as coisas da terra, né, queridos? Mas as coisas do alto, né? E Deus poderoso, glória a Deus, aleluia, né? Foi para isso que a gente foi chamado, né? Oh, glória a Deus. Amém, né, queridos? Glória a Deus, né? Que Deus abençoe aí o aniversariante de hoje aí, né? Pastor João, glória a Deus, né? Depois ele manda o bolo aí para nós, manda, né? Os doces aí, tudo, glória a Deus. Em nome de Jesus, né? Agradecendo também pela melhora da pastora Nilva, né? né? Glória a Deus, né, amados? E a batalha foi grande, né? O inimigo quis levar ela mais uma vez, quis tirar a vida dela também, de novo. Mas é assim, né, queridos? Quem tem promessa, quem tem, né, um chamado, queridos, né? Glória a Deus por isso, né? Louvado seja Deus. Amém, queridos? Amém, né, pastor João? Não vai, né? Glória a Deus. E eu até, sabe, a pastora Nilva estava falando e eu lembrei, até perguntei para ela, uma visão que ela teve, que ela viu, acho que duas cobras conversando, né? Aí elas falavam assim, ó, a gente pode perturbar ela bastante, só que a gente não pode matar ela, né? Porque o dono daqui não deixa. Olha só, forte, né? E é a segunda vez já, né? Ela falou que ela se sentiu desfalecendo de novo, né? Aí diz que Deus, né? Terceira vez? É, né? Terceira vez. Olha só, mas. Daí diz que ela estava desfalecendo e Pastor João diz que é amor por ele, amor. Amor, você tá. É por amor a ele. né? Ela estava se sentindo desfalecendo, daí ela teve uma visão assim com as pessoas que ainda precisam dela, né? Todo mundo aqui, todos nós, né? Oh, glória a Deus. Amém, né? Louvado seja Deus, né, amados? Mas louva, né? Temos que agradecer o nosso Deus, né? Em nome do Senhor Jesus, né, queridos? E só agradecer mesmo, porque a gente tem promessa, né? A gente tem chamado, né? E é para essa hora, querido. Tá na hora, tá em cima da hora, né? Glória a Deus. Para nós sermos colocados, né, em ação, né? Daqui a pouco a gente vai ser colocado em ação, queridos, né? Glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus, né? Deus poderoso, né? Amém? Glória a Deus, Pai querido. Abençoa, Senhor, né? Cada um aqui abençoa o pastor João, né? Nesse dia aí, glória a Deus, né? E o Senhor Deus trouxe ele a esse mundo aqui, né? né? Para incomodar a gente, para perturbar. glória a Deus, né? Pastor. glória a Deus, né? Pastor, esse dia aí que o Senhor Deus decidiu trazer ele para esse mundo aí, glória a Deus, né? Em nome de para abençoar a gente, né, pastor? Oh, glória a Deus, em nome de Jesus, né? E para que ele, né, seja aí, ele é, né, uma peça aí né, importante, né? Todos nós somos nesse tempo. Glória a Deus, né?
Amém, né? Que Deus possa guardar o pastor João, possa, né, preservar ele, dar saúde, né? E muita força, muito vigor aí para estar combatendo meia tigela, né, pastor João? Para dar trabalho para ele aí, em nome de Jesus, glória a Deus, né? Pastor João, é isso aí, tem que dar trabalho para ele, né, pastor João? É isso aí, glória a Deus. Em nome de Jesus. É para isso que a gente está aqui, né? Glória a Deus, né? Abençoa esta aula, Pai querido, poderosamente, né? Abençoa o nosso mestre aí, pastor Lucas aí, que estará aí, em nome de Jesus, dirigindo aí, né? Estará dirigindo esta aula aí para nós, né? Que a gente possa, que nós possamos nos alimentar aí, né? O pastor Lucas agora é o garçom, é o nosso garçom aí, vai servir a gente. Pastor Lucas, glória a Deus, né? O menu vai ser bom, hein, pastor Lucas? Vai ser coisa boa, hein? Nós vamos estar aqui só na mesa, sentado, e o senhor vai servir a gente agora. Oh, glória a Deus, né? Em nome de Jesus, amém? Eu peço que o senhor abençoe a irmã Gerciane, a irmã Ricardina também, Pai querido, né? Sabe, suprindo todas as suas necessidades, de acordo com, né, com a batalha e a luta que elas estão aí passando, que eu não sei, mas o senhor sabe, né? O senhor possa estar abençoando elas aí poderosamente também. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amém. Pode falar quem está falando aí. Ficou tudo mudo aí? Por que aconteceu? Aqui tá normal, pastor. Tá normal, tá. Amém. Amém, porque aqui ficou mudo. Mas tá bom, vamos começar então, em nome do Senhor Jesus. Eu acredito que essa é a última aula dos evangelhos. Aí vamos começar semana que vem já Atos e depois Apocalipse. Então, Yeshua aparece para seus discípulos em Kineret, semana 64 a 69, né? Só falta uma semana para Jesus, né? Dias 442, 481. Kineret é o lago, né? Que tem lá, que é o Mar de Tiberíades. Mar é um ajuntamento de águas, que é chamado no Oriente de mar, tá? O que tinha uma pia lá na frente do tabernáculo, era chamado Mar de Cobre, né? Lá no céu tem o Mar de Vidro, tá? Depois disso, Yeshua se revelou novamente aos seus discípulos no Mar de Tiberíades, Mar da Galileia, e assim se manifestou. Shimon Kefa, que é Pedro, né? Kefa é pedra em hebraico, o aramaico, né? Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que são os dois, né? E dois outros de seus discípulos estavam juntos. Aí eles já tinham ido, parece que pescar, né? Então vamos ver lá. Shimon Kefa disse-lhe, vou pescar. Eles disseram, nós também vamos com você. Eles foram entrar em um barco e naquela noite eles não pegaram nada. Já amanhecendo, Yeshua apareceu na praia, mas os discípulos não sabiam que era Yeshua. Ele lhes disse, filhinho, vocês têm alguma coisa para comer? Responderam, não. Disse, lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Aí eles lançaram e não conseguiram mais tirar, por causa da grande quantidade de peixe. Então aquele discípulo a quem Yeshua amava disse a Kefa, é o Senhor, Shimon Kefa. Olha, é o Senhor. Shimon Kefa, quando soube que era o Senhor, vestiu-se com sua roupa, porque ele as havia tirado e se jogou no mar. E os outros discípulos vieram com o barco arrastando a rede de peixe, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados, né? 200 côvados é 150 metros, tá? Mais ou menos. Enquanto desciam para a terra, viram brasas acesas e um peixe em cima deles, e pão. E Yeshua disse-lhes, trago algum dos peixes que acabaram de pescar. Shimon Kefa subiu e puxou a rede da praia, cheia de grandes peixes, 153. E mesmo sendo tantos, a rede não quebrou. Yeshua disse, vinde, comei, e nenhum dos discípulos ousou lhe perguntar, quem é você? Sabendo que era o Senhor. Então Yeshua veio, pegou o pão e deu a eles e também o peixe. Essa foi a terceira vez que Yeshua se manifestou aos seus discípulos após ter ressuscitado dos mortos. Depois de comer, Yeshua disse a Simão Kefa, Simão, filho de Jona, você me ama? Ágape, né, que eu estava usando a palavra, mais do que esse? Ele respondeu, sim, Senhor, você sabe que eu te amo, filéu. Ele disse, alimenta os meus cordeiros. Disse segunda vez, Simão, filho de Jona, você me ama? Ágape, né, ele estava usando a palavra. Simão respondeu, sim, Senhor,
você sabe que eu te filéu. Ele disse a ele, pastoreia as minhas ovelhas. E disse pela terceira vez, Simão, filho de Ana, você me ama, filéu? Aí já mudou, né? Kefa disse, triste porque eu disse a ele pela terceira vez, você me ama? E ele respondeu, Senhor, tu sabes tudo, você sabe que eu te amo, filéu. E Yeshua disse a ele, alimente minhas ovelhas. Em verdade, eu já digo, quando era mais jovem, você se cingia e ia para onde queria, mas quando for velho, você estenderá suas mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer. Ele disse isso, sugerindo por qual morte ele deveria glorificar Jeová. Então, irmãos, aqui nós vemos alguns mistérios já aqui nesses acontecimentos, porque Jesus já estava com os peixes prontos, né? Assados, né? Ali na brasa, né? E também porque os discípulos já tinham visto ele já tinha aparecido lá onde eles estavam, no meio lá onde Tomé, né? Tinha posto a mão nos cravos, mas eles resolveram ir pescar, vamos dizer assim, parece que eles ficaram aí sem saber exatamente o que fazer. Aí mais para frente Jesus vai mandar eles ir para Jerusalém e esperar o revestimento do Espírito Santo. Isso a gente vai ver mais tarde. Bom, a outra coisa que é interessante aqui, né, é esse número, 153. Parece que tem um significado, eu não sei exatamente, só se o pastor João souber de algum sonho da Ellen que foi colocado algum significado lá, mas parece que a soma de alguns números até um determinado ponto dá 153. Eu não sei exatamente. Outro dia os irmãos estavam no grupo da live compartilhando essa soma que dá 153. Tá? A outra coisa interessante é que a aparência de Jesus, né, ela não está exatamente como estava quando ele estava antes de morrer, né? Então, pelas atitudes que Jesus toma, pela maneira como eles reconhecem que é o Senhor. Então, existe uma diferença, né? Um pouco aí, talvez, que eles perceberam, né, na transformação de Jesus. Tá bom? Na nossa transformação também vai haver um pouco dessa diferença aí, tá? Tudo que acontece com o Senhor acontece conosco, tá bom? Ele é o nosso precursor. A outra coisa interessante é que um corpo ressuscitado também se alimenta, embora não precise, tá? Tá certo? É só como uma comunhão. Tá certo? Então, vamos lá. Agora vamos aos comentários do Michael Ruto, 439, deixa eu ver o que ele se refere aqui. 439, onde é que está? Passei o olho aqui, não vi direito. Opa! Alguém viu onde que palavra que está? Vamos lá, vamos ler lá. É assim que a profecia será cumprida conforme declarado pelo Todo-Poderoso. É João 20, 31, né? É lá em cima. Né? Obedecendo a Messias, o Filho de Jeová, é para que nele crendo, obedecendo completamente, vocês tenham vida em seu nome. Isso aqui é da aula anterior. É assim que a profecia será cumprida conforme declarado pelo Todo-Poderoso. Profeta, eu os levantarei dentre os seus irmãos como Moshe, e porei minhas palavras na sua boca, e ele falarei com eles, né? Tudo o que eu enviar. E ele falará, né? Tudo que eu enviar. Mas a todo aquele que não chama, que não ouve, obedece às minhas palavras e que ele fala em meu nome, eu responsabilizarei. Isso está em Deuteronômio 18, de 18 a 19. Então, a promessa de que Deus iria enviar Jesus foi dada também por Moisés, tá? Só que os judeus não ouviram, né, e foram responsabilizados. Aqueles que passarão pela porta que conduz à vida não serão aqueles que o chamam de Senhor, mas aqueles que ouvem e obedecem. E o mesmo Jesus também tinha falado, aquele que me ama, guarda meus mandamentos e assim por diante. Yeshua pergunta a Kefa, agora 440 é a parte de Jesus perguntando lá, né? Depois de ter negado 3 vezes, voltou ao negócio da pesca. Você me ama como um amor divino, que é o ágape? Kefa não podia confessar esse amor altruísta e eterno
após o final decepcionante de sua retórica. Se eu precisar morrer com você, não vou negar, que ele tinha prometido, né? Kefa respondeu, você sabe que te amo como um amor filéu, como um amigo. Yeshua convida a voltar a alimentar suas ovelhas, os crentes imaturos. Mas não termina aí, novamente ele pergunta, Ágape, você me ama com amor incondicional, né, eterno? E Kefa ainda insiste que ele só pode ser um amigo. Yeshua o convida para pastorear suas ovelhas, então Yeshua diminui sua demanda e pergunta, você me ama como amigo? Ele responde, Senhor. Então aí Jesus, ele vai lá e fala de uma forma diferente, sabe tudo, pode ver através de mim, você conhece meus defeitos, como sou fraco, você sabe que eu tenho você como amigo, então Yeshua o convida a retornar, alimentar o rebanho, tanto as ovelhas maduras quanto os cordeiros. Então, isso aqui significa, gente, porque a gente não nos conhecemos, e não adianta a gente se superestimar para Deus, né? Que se a gente se superestimar, a gente vai cair como Pedro caiu. E Jesus está querendo que ele reconheça a sua fraqueza, que é isso que faz você forte. Quando você reconhece a sua fraqueza e não entra na demanda de uma coisa que não é do seu nível, né? Porque também, depois, o próprio Jesus vai capacitar ele para amar incondicionalmente, que é quando ele recebeu o Espírito Santo e a vida dele vai continuar, e ele vai conseguir até dar a vida por amor a Jesus. Então, hoje, por exemplo, né, nós podemos perceber isso na nossa vida. Se alguém ainda não ama o Senhor como deveria amar, confesse essa fraqueza, né, e espere Deus fazer a obra. Eu tive um problema anos atrás, quando eu descobri, eu fiquei tão decepcionado comigo mesmo, que eu falei para o Senhor, nossa Deus, Senhor, eu não te amo como eu pensava que eu te amava. Mas eu fico muito triste, levou anos assim, eu com aquela tristeza, né? Mas agora eu tenho sentido que Deus está me curando disso, tá bom? Então é o 441. Vamos ver lá. Kefa recebe a promessa que viverá até uma idade avançada. Isso também está implícito, né? E tendo dito isso, Yeshua disse a Kefa, siga-me. Kefa, virando-se, viu que o discípulo que Yeshua amava os estava seguindo. O mesmo que nascia se reclinou ao lado dele, que é João, né? E que foi o que dissera, Senhor, quem é esse que há de trair? Quando Kefa ouviu, disse a Yeshua, Senhor, e deste? O que será? E Yeshua disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a você? Me siga você. Esta palavra, então, se espalhou entre os irmãos que o discípulo não morreria. Mas Yeshua não disse a ele que ele não morreria. Mas se eu quero que ele fique até que eu volte, o que importa a você? Então aí, alguns intérpretes começaram a achar que como João pode não ter morrido, né, porque existe a tradição que ele morreu de velhice, né, mas não foi registrada, só a tradição que foi contada. E tentaram até fritar ele num óleo lá, não sei se foi ele ou se foi outro discípulo, ele não morreu. E aí, ele é o autor de Apocalipse, ele vê Jesus voltando, então cumpre essa promessa, né, que eu fique até que eu venha, quer dizer que ele, espiritualmente, ele viu Jesus voltando. Então, pelo fato dele não ter registradamente morrido, né, de uma forma oficial, muitos acreditam que ele é uma das duas testemunhas, mas aí a gente já entra numa polêmica aí, porque tem vários candidatos aí, né, tem Enoque, tem Elias, tem Moisés e tem João. Então, aí dá para escolher dois desse time aí. Mas o Senhor já sabe quem que é, né? Logo, logo eles estarão aí. Se bem que quando eles já estiverem aqui, nós não vamos estar, porque o arrebatamento já aconteceu. Quem vai estar são os 144 mil que ficam para trabalhar nos últimos 3 anos e meio na Terra. Tá? A noiva, a igreja, já estará com o Senhor lá. A grande comissão, comentários finais dos autores, Mateus 28, 18 a 20, Marcos, Lucas, João 21, 24, 25. E Yeshua se aproximou e falou aos seus discípulos, dizendo, todo o poder e toda a autoridade me foram dadas no céu e na terra. Vão, ensine a todas as nações a observar tudo que eu vos ordenei para sempre. Amém. Agora, João, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e a escreveu, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. E também há muitas outras coisas que Yeshua fez que, se fossem escritas,
um por um, eu acho que mesmo o mundo nos rolos que seriam escritos não caberiam, de acordo com Yohanan 444, né? Que é dois comentários aí. Então temos um comentário aí. Vamos lá? 442, em outras palavras, 442 é sobre o... Onde que está? Importa... se eu quero que ele fique até que eu volte, o que importa é você. Então vamos lá. Em outras palavras, cuide de seus negócios. Você tem seu próprio trabalho a fazer, né? Jesus está dizendo, né? Agora cada um vai tomar conta de uma área, né, específica. Os discípulos começaram um boato que surgiu por não ouvir atentamente o que Yeshua disse no contexto. Esse é o problema da igreja moderna. É baseado em rumores espalhados por aqueles que não estudaram cuidadosamente o que Yeshua disse em seu contexto apropriado. É uma das razões pelas quais Yeshua expressou que no dia do juízo ele dirá à maioria daqueles que se dizem seus discípulos se afastarem dele. Eles seguiram um Jesus muito diferente do verdadeiro Yeshua. Nesse ponto aí, o Michael Rood, ele tem assim uma visão muito rígida, né, de que vai muita gente se perder, tá? E a gente já está entendendo que não é bem assim, tá certo? 443, vamos lá. 443 está falando sobre vão e ensine a todas as nações. A Almeida Revista 1911, gente, quando eu fiz essa tradução, eu precisava de uma tradução, de uma fonte que não tivesse direitos autorais, porque toda a Bíblia tem direitos autorais, você não pode usar ela numa tradução. E lá nos Estados Unidos tem a Rainha Valera. Acho que é Rainha Valera. Reina Valera, né? Reina é um cara e Valera é outra, não é a rainha. É Reina Valera. E eles usaram ela para fazer toda a referência em cima do que foi traduzido. E aqui eu tive que usar essa Almeida Revista Corrigida de 1911, que é uma das primeiras traduções do João Ferreira de Almeida. Essa tradução, o João Ferreira de Almeida passou muita luta espiritual para trazer uma tradução em português. Tem essa história aqui no começo, lá, quando vocês pegarem o PDF, no Classroom, leiam a história, eu coloquei lá, foi muito complicado para ele ter, ele perdeu a tradução, tinha erros, ele precisou mandar parar as impressões, ele teve que refazer, e então foi muito, assim, temos que dar graças a Deus porque houve essa tradução para nós aqui, porque até atualmente, se dependesse do governo, nós não teríamos coisa nenhuma, né? Então, foi assim que eu me baseei para poder fazer um paralelo entre o que o Michael Rood dizia nos comentários e o que eu deveria dizer em paralelo em português, tá bom? Os manuscritos gregos tardios adicionam a frase batizando-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não tem, tá? No original. Eusébio, em seu oratório do imperador Constantino, no capítulo 16, citou esta passagem de Mateus e fez outras 18 vezes em seus escritos do século IV. E de fazer discípulos toda a nação, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ordenei. O manuscrito hebraico de Mateus fornece uma leitura muito próxima do manuscrito que Eusébio citou, que diz, vai e ensina-os a fazer todas as coisas que eu te ordenei para sempre. Aqueles que realmente ouviram as instruções de Yeshua nunca baseado usando a frase em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa frase foi usada depois, tá? Também não há registro histórico de grupos seguindo essa suposta instrução de dizer o verdadeiro nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo como parte de um batismo. Tanto esta frase quanto a adição da palavra amém no final de cada evangelho parece ser invenções posteriores à época de Constantino. Então é assim, Deus ele vê o coração, porque na verdade não tem, o ser humano não tem condição de estar isento de todas essas coisas que o inimigo faz para tentar criar divisão, né, que é a falsificação da Bíblia, tentando mudar versículos e tal. Nenhum de nós está isento disso. Mas Deus vê o coração sincero, e aí tem o nome Yeshua, que é em hebraico, e tem o nome Jesus. Tá? Na verdade, o J é uma letra que apareceu depois do século XVI, tá? Não existia essa pronúncia J. Então, Jesus era Jesus, tá? Para poder ficar parecido com Yeshua. O meu nome é Lucas, é um nome grego. Se fosse em romano, se eu fosse cidadão romano, meu nome ia ser Lucano.
tá? Então, os nomes, eles têm uma variação fonética, porque às vezes não se encontram as mesmas letras para reproduzir o som, e faz uma adaptação, tá? Mas isso também é usado hoje como, o verdadeiro nome de Deus é Yahweh, Yehová, e assim por diante. Aí, você tem a pronúncia certa e a pronúncia diferenciada, né? O Iê é porque está no começo, Iá é no final, Jeremi, Iá, Zacari, Iá, é sempre no final, que é o nome de Deus. Então, quando está no começo, é Iê. E o próprio nome Jesus, Yeshua, é Yehová salva. Yehová salva. Então, é o mesmo Deus, tá? E então, existe uma outra doutrina que também separa o Deus do Velho Testamento com o Deus do Novo, como se o Deus do Velho Testamento fosse um Deus cruel, matador de gente. E isso está sendo um discurso até político, né, usado aí, para não ter que mencionar partido aqui, para tentar diminuir o nome de Deus, né, blasfemar o nome de Deus. E tem gente seguindo isso, gente, tá? Não é verdade, é o mesmo Deus, né? Na revelação da lei, ele mostra que é impossível você cumprir a lei, né, e por isso merece a morte, e com Jesus ele capacita você para obedecer os mandamentos. Isso é tão verdade, que quem não tem o Espírito Santo não consegue amar verdadeiramente nenhum ser humano. Nós que temos o Espírito Santo temos que aprender a amar em espírito e em verdade ao ser humano e a Deus. E já é uma estrada, né, a ser percorrida para você conseguir chegar na altura de Jesus. Mas sem o Espírito Santo ninguém consegue amar verdadeiramente um ser humano. Tá bom? Então, como diz assim, como eu sempre falo, não existe duas outras fontes de luz, né? Quem diz que ama sem Deus, tá fazendo um gato, né? Gato é quando você pega uma fonte de luz que não está oficial. Então, essa situação aí aparece também, né, sobre a questão do nome de Jesus, o nome de Deus, né? E sobre essas fórmulas batismais, né, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então, essas discussões, eu já participei delas, eu tenho minha opinião, mas eu não entro mais nelas, porque não agrada a Deus você ficar criando divisão por causa dessa situação aí, né? Você sabe que no original não tem, né? Mas a pessoa, quando ela creu, não vai ser falsificado o coração dela somente porque foi usado uma fórmula batismal diferente, tá? Entendeu? Ninguém vai se perder por causa disso, Deus não vai deixar de amar porque fala Yeshua, ou fala Jesus, ou fala Yehová, ou fala Yah. Deus não vai deixar de amar a pessoa por causa disso, né? E nem porque usou uma fórmula batismal diferente, tá bom? A questão aí é você ver o coração e a sinceridade e a atitude verdadeira, tá bom? Os textos gregos posteriores e a Almeida Revista Corrigida em 1911 adicionam a palavra amém e omitem, de acordo com Yohanan, uma frase que culmina os versículos 20 e 25, e finalmente identifica o discípulo a quem Yeshua amava. Embora o Evangelho de João registre que Yeshua amava Lázaro, o discípulo a quem Yeshua amava, ele aparece assistindo à última ceia, no qual Lázaro não estava presente. Yohanan é o discípulo a quem Yeshua amava e que ele encarregou de cuidar de sua mãe, que escreveu este registro do Evangelho. Assim como em todas as escrituras, você não pode compreender totalmente o início até que compreendem o fim. Isso requer a leitura do registro mais de uma vez. Tá? Então, aí ele está fazendo esse comentário, né? Porque esse título, o discípulo a quem Jesus amava, também caberia para Lázaro. Tá certo? Vamos lá. Vamos ver aqui. Yeshua prediz a vinda da promessa do Pai. Espera aí, onde é que eu parei? É isso mesmo. Então, Yeshua abriu seu entendimento, o entendimento deles, né, na verdade,
De modo que eles entenderam as Escrituras, e ele lhes disse, assim está escrito, e assim era necessário que o Messias padecesse e ressuscitasse dentre os mortos ao terceiro dia. E que o arrependimento e o perdão dos pecados sejam pregados em seu nome em todas as nações, começando desde Jerusalém. E vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que enviarei sobre vós a promessa de meu Pai, mas vocês permaneçam na cidade de Jerusalém até que sejam revestidos ou investidos de poder do alto. Tá? Então aqui já são as últimas promessas. Evento 245. Yeshua ascende no 40º dia da conta Omer. Então veja só. Vejam bem aí o mistério, que esse mistério aqui é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Prestem bem atenção ao que acabou de ser lido. Yeshua ascende no 40º dia da conta de Omer. Quando houver os 3 dias de escuridão, representando os 3 dias da morte de Jesus, vocês contam 40 dias depois daquilo que é o arrebatamento. Tá bom? Entenderam ou não? A gente não sabe nem o dia nem a hora, mas na hora que começar os 3 dias de escuridão, preparem a família de vocês, porque é o seguinte, veja bem, agora a responsabilidade é grande no que eu vou falar. Todos os parentes, familiares que estiverem passando esses 3 dias de escuridão, Jesus vai dar a oportunidade de crer nele e serem arrebatados. E serem arrebatados. Mesmo que não tenham participado de igreja nenhuma até os 60, 70, ou 80, 90 anos de idade. Jesus vai dar essa oportunidade e ele mesmo vai aparecer para alguns também. Os transformados vão ser transformados dentro de casa, na presença dos parentes. E vocês vão ver o corpo glorificado desses transformados. Bem-aventurado será a família que tiver um transformado dentro de casa, nesses 3 dias de escuridão, porque todos verão a promessa de Deus de dar um corpo eterno. E depois de 40 dias, aqueles que se renderem ao Senhor partem, porque aí é uma rendição total, completa. Certo? Entendeu? Então recebam essa promessa. É contagem regressiva. 3 dias de escuridão, contagem regressiva. Tá bom? Aí o dia e a hora, tá? Tem o fator surpresa. Vamos lá? 27º dia do segundo mês, 4028, segunda-feira, 10 de junho de 28 da nossa era. Semana 69, dia 481. Aparecendo a eles por 40 dias. Então, depois dos 3 dias de escuridão, que são os 3 dias da morte, ocorre a ressurreição, que é a transformação, e depois 40 dias o arrebatamento, que é a ascensão de Jesus. Entre a transformação e o arrebatamento, vai haver um testemunho sobre toda a terra. Toda a terra será testemunhada. E para poder haver o arrebatamento. Depois fica os últimos 3 anos e meio, os que ficaram aqui ainda vão ter uma chance, porque os 144 mil vão estar subindo e descendo do céu. E outra coisa, esses são aquelas respingos de Ruth, porque Boaz tinha feito a colheita e Ruth foi lá pegar os respingos. E Ruth representa a igreja ou a noiva, né? Que é aqueles que vêm para pegar esses respingos. E Boaz representa Jesus, tá bom? Semana 69, dia 481. Marcos 16, opa, subiu aqui. Opa. Marcos 16, 15, 19, Lucas 24, 50, 51. E tá pertíssimo, gente, tá pertíssimo. Yeshua disse, ele por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e fizer até lá será salvo, mas quem não crê será condenado. E este sinal serão as que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano mal. Eles se imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então, já aqui, Jesus fazendo as promessas. E Yeshua, depois de falar com eles, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Jeová. Isso é Marcos, né? Agora vamos, Lucas. Yeshua os conduziu para Beit-Ania, e levantando as suas mãos, ele os abençoou.
E aconteceu que, abençoando, separou-se deles e foi elevado ao céu. Aqui tem um comentário também. Hoje é a última aula dos evangelhos, tá bom? Até a tia Ricarda perguntou, mas é isso mesmo. Resumo, os discípulos retornam a Jerusalém e aguardam as festas do Pentecostes. Tá? Aí são 49 dias, mais um, dali 10 dias ocorre o Pentecostes, tá? Lucas 24, 52 e 53. Eles, depois de adorar, voltaram para Jerusalém com grande alegria, e eles estavam sempre no templo, louvando e dizendo a Jeová as boas notícias de acordo com Lucas 4:46. Marcos resume que Lucas detalha nos Atos dos Apóstolos. Os discípulos continuam o mistério de Yeshua por meio do Hakodesh. Vamos lá. Em Atos 1:3, Lucas indica que a ascensão ocorreu quando Yeshua apareceu a eles por 40 dias. Sua primeira aparição foi no Yom HaBikurim, o dia das primícias. Isso torna o dia da ascensão o 40º dia da contagem Yomer até o 50º, que é a festa do Pentecostes. Tá? Os textos gregos tardios de Almeida Revista de 1911 adiciona a palavra amém e omite a palavra nas boas novas de Lucas. Tá? Então, houve aqui também mais uma alteração nessa Evangelho de Lucas, tá bom? Depois do Shavuot, eles transmitem as boas novas do reino. E eles saindo, pregaram por toda parte, Jeová e ajudando-os, confirmando a palavra com sinais que o seguiram. Amém. Ó, irmãos, a minha irmã, essa que está aí, um dia ela perguntou para mim, Lucas, quem é que vai ser arrebatado? Eu falei, Gessiane, vai ser arrebatado, vai para o céu quem já está no céu. O que é estar no céu, na linguagem que eu quis dizer para ela? É um coração totalmente na mão de Deus, totalmente. Tá? Isso é que tem que acontecer na nossa família. Nós temos que pregar o amor de Deus, né, não com acusação de pecados, porque pecado é um negócio que todo mundo tem, e ninguém se livra enquanto estiver nesse corpo de carne. E outra coisa, e é uma coisa do particular que Deus trata com a pessoa. Você anuncia o evangelho, o amor, né? Eu fiz o teste de anunciar o arrependei-vos, e fiz o teste de anunciar o amor de Deus lá na universidade. Quando você prega o amor de Deus, a própria pessoa se encarrega de querer dizer que ela quer se arrepender. Naturalmente, é um resultado daquele amor recebido. Quando você pega arrependei-vos, raça de víboras, né? Quem vos ensinou a fugir da ira futura, você induz a pessoa a uma rejeição religiosa, tá? Então, isso é uma coisa que nós temos aprendido, né, de um ano para cá, né, pastor Júnior? Ou talvez um pouco mais, né? O pastor João tem nos ensinado isso, né? E a gente tem aprendido na prática, que com lutas espirituais, né, aqui na espada nem no sangue, né, pastor Júnior? Que nós aprendemos isso, né? E eu tive que fazer o teste porque a briga estava feia, né? Era um gritando arrependeis, arrependeis, e outro dizendo que era para anunciar o amor de Deus. Então o que eu quero dizer com isso é que a nossa palavra hoje, o nome de Deus foi blasfemado, e as pessoas chamam nós de intolerantes, né? E principalmente os inimigos têm usado alguns argumentos que nem todos os argumentos que eles usam são válidos, certo? Mas por causa da postura farisaica da igreja, alguns argumentos se tornam válidos, tá? Então, veja só, olha só a providência da colheita de Deus. Essa colheita vai acontecer nesses 40 dias porque todas as famílias que tiverem um representante do Senhor, ou que souberem dessa palavra, dos 3 dias de escuridão, e que se prepararem, vão ter uma oportunidade maravilhosa de serem arrebatados. Aí as pessoas dizem assim, não, mas os cristãos de antigamente passaram pela cova dos leões, então nós temos que passar pela grande tribulação. Não, irmãos. Não tem. Olha lá a parábola daqueles que trabalharam até o meio-dia, começaram a trabalhar de manhã cedo, outros começaram a trabalhar meio-dia, outros começaram a trabalhar 9 horas, meio-dia, 3 da tarde e a última hora. Então, para Deus, o que importa é você amá-lo de todo o coração. Não é obras, não é você fazer obras
que é o que o evangelho tem sido pregado, que você tem que fazer obra, sofrer, se matar, né? Para depois você ser arrebatado. Não, não é isso. É amado de todo o coração. E Deus conhece o coração daquele que se rendeu totalmente, incondicionalmente e acabou-se, né? Se você tem pessoas na sua família que são rebeldes porque não conseguem compreender o amor de Deus, porque por causa dessa postura da igreja de 2000 anos aí, que nós temos essa postura estranha, né? Onde as pessoas rejeitam, porque o evangelho não foi ensinado na forma do amor, foi ensinado na forma da lei, certo? E aí houve toda essa questão de endurecimento. Então entenda que se você ganhar o seu parente, daqui até os 3 dias de escuridão, e durante esses 3 dias de escuridão, você vai estar com ele no céu. Amém? Seu filho, sua filha, sua nora, seu genro, seu neto, seu bisneto, sua avó, sua tia. Então, irmãos, vamos trabalhar intensamente no amor de Deus para nós sermos arrebatados, né, de todo o coração entregue, não tem mais. Entregue suas células, entregue seus órgãos, as suas dimensões espirituais, a 5ª dimensão, a 4ª, a 3ª, a primeira, a 2ª, entregue sua alma, seu corpo, seu espírito, se renda ao Senhor completamente para você receber esse poder, esse amor, transmitir isso e as pessoas ensinar essa rendição total, para que eles não fiquem. Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho conversado com gente na praça, pessoas sentadas na praça, com roupa de mendigo, fumando um cigarro, e eu chego lá, falo do amor de Deus, eu falo dos 3 dias de escuridão, falo para ele se render totalmente, falo que Jesus vai levar ele para o céu. Eu pego esses homens carregador de papelão, que tá no sol quente, arrastando aqueles carrada de papel, eu chego, rapaz, vai chegar o dia que vai acabar esse teu sofrimento aí, olha, se prepara, Jesus está voltando, 3 dias de escuridão, depois, olha, acaba esse teu sofrimento aí, aguenta mais um pouco, está bem pertinho, não vamos precisar mudar governo, não vamos precisar nada, quem vai mudar os governos é Jesus, porque ele vai instaurar o reino milenar dele. Eu tenho falado isso para as pessoas, as mais simples, porque as riconas, aquelas grandonas, não aceitam. Aí eu vou para as pequenininhas. Eu estava na universidade pregando o evangelho para professor, para colega, aluno, eles não ouviam, eu comecei a pregar para mendigo, para gente da rua. Encontro qualquer mendigo aí, eles não têm nenhuma resistência à palavra. O outro já quer discutir, já quer falar um monte de coisa contra você e tal. Então, vejam só. É claro que cada um tem o seu tempo, a sua maneira de chegar ao conhecimento de Deus, uns mais moles, outros mais duros. Mas a gente quer lotar o céu, gente. Nós queremos lotar o céu. Tem que aumentar a demanda imobiliária de Jesus, né? Tem que criar habitações para mais gente. Amém? Então, irmãos, encerramos aí o nosso evangelho com um pouco menos de 1 hora de aula. Vamos aos comentários para nós entrarmos em Atos dos Apóstolos, porque eu vou fazer uma introdução e aí eu vou anunciar, mudando lá, andando com Jesus, eu vou pegar e colocar, agora vamos estudar Atos dos Apóstolos e depois Apocalipse, tá bom? E eu vou fazer a chamada para todo mundo. Ok? Comentem alguma coisa aí sobre o final agora desse evangelho, o seu parecer sobre as escrituras, o que você aprendeu nessa caminhada com Jesus até as bodas. Ainda não chegamos nas bodas, né? Só chegamos na ressurreição, né? Então ainda falta chegar até as bodas, tá bom? Ninguém quer comentar nada? Eu vou fazer pergunta, então. Ninguém quer comentar, vou fazer pergunta. Pode falar, Maninha. Não, eu só vou fazer um comentário. Pelas as poucas aulas que eu assisti, né, dessa caminhada com Jesus, me esclareceu muita coisa em relação a essa questão do céu, que a gente não é preciso ficar preso
há tanta esses protocolos que tem que cumprir, essa coisa toda que a gente cumpre aqui enquanto é carne e sangue, não é? Sendo que Jesus é tão simples, tão leve e sem precisar de tanto medo. Aham. Né? Não precisa ter medo, porque Jesus é tão simples, é amor, é o puro amor, e que eu aprendi é isso. Glória a O corpo vai Deus. ser transformado, nós vamos morar com ele no céu, o corpo vai ser transformado, então eu aprendi assim, tá mais liberta, mais livre, sem muita... isso é pecado, isso é demônio, isso é isso, isso é aquilo, isso não pode, então eu tô mais livre. Glória a Deus. A verdade me deixou mais livre, né? E a verdade é liberta. Então, pelo pouco que o Espírito Santo está me dando entendimento e você tirando as dúvidas, eu acho que eu tenho uma média 6. 6 para 7. Quem 10, acho só Deus, 10. Quem pegou 6? Você pegou 6. Eu acho que minha nota é 6, 6,5, 7. Deixa 10 para Jesus mesmo. Tá bom. Uma vez eu tive um sonho que Deus tinha me dado 7,2. A minha nota. Tá certo. 7 já é bom, né? 7 é um número perfeito, então vamos para 7. Tá bom demais. Vamos lá. Mais alguém? O que foi que mais chamou a atenção de vocês aí? A minha irmã comentou, né? Assim, qual é a passagem que mais foi a mais marcante dos evangelhos e o que foi assim mais curioso, que você se espantou que não sabia? Sobre essa como que é? Essa harmonia, né, que nós fizemos dos 4 evangelhos aí desde o começo, né? Quem não pegou o começo, veja lá, tem umas introduções também históricas lá nas primeiras aulas, né? E o texto tá tudo lá no Classroom, tá? Quem não conseguir acessar o Classroom, fala comigo. Que eu explico como assim. Amém. Deus que abençoe. Come muita pizza aí para nós, pastor João. Amém. Deus abençoe, viu? Coma caviar, coma pizza, coma tudo que puder. Come, pode, por todo mundo aqui. Exatamente. Pense em nós. Feliz aniversário. Deus que abençoe. Tá bom? Bom, irmãos, então vou dar uma introduzida aqui no Atos dos Apóstolos, para poder depois fazer a chamada a partir da semana que vem, Atos dos Apóstolos, tá? Deixa eu ver aqui quantos eventos são, só para mim ter uma ideia do tempo que nós vamos ter para estudar os Atos dos Apóstolos. Não é muito, não. Deixa eu ver aqui. (318) termina o Atos dos Apóstolos. 247. Então tem, vamos pegar 250. 50 mais 3, mais 18, né? Dá umas 68 aulas, mais umas 70 eventos, né? Quase 70 eventos, né? A gente vê sempre 4, 5 eventos, dependendo do evento, por dia, né? Por aula. E aí, pode falar, pastor João. Aí vai dar mais ou menos umas 10 a 15 aulas, né, no máximo. E depois Apocalipse também. Pode falar, pastor João. Amém, amém. Glória a Deus, né? Eu tive que sair agora ali, daí eu fui pegar um negócio no freezer e o freezer não queria fechar mais. Eu tenho que descongelar. Tá uma benção, glória a Deus. Mas sabe que, pastor Lucas, a gente, sabe que o Espírito, a gente falando sobre isso tudo aí, né? Sabe que o Espírito Santo, ele me mostrou na palavra, né, que vai ter 2 Pentecostes, né? Oh, glória a Deus, né? E primeiro, e tem base boa, viu? Porque, primeiro, né, os próprios rabinos, né, judeus,
eles descobriram uma coisa, que quando uma profecia aparece 2 vezes, né, na palavra, quer dizer que ela se cumpre 2 vezes, né? E aquele texto de Joel, né, que fala lá que o Espírito, né, descerá sobre toda a carne, né? Ele se repete, né? Se repete lá em Atos, aparece 2 vezes, né? 2 vezes. E tem outra coisa também, que agora que é o mais, né, o mais impressionante, né? Que sabe que o próprio Pentecostes, usando até as festas santas, né, pastor Lucas? O próprio Pentecostes, né, você vê, ó, eu pesquisei, né, isso, porque não está na palavra isso, não é uma coisa clara na palavra, né? Mas o Pentecostes, e você acha na palavra, né? Aí você vê que isso são os níveis maiores de interpretação, quando o Espírito Santo te mostra coisas escondidas, né, pastor Lucas? Amém. Porque o Pentecostes, se você for ver, é a comemoração, né, 50 dias depois da Páscoa, quando os judeus saem do Egito, né? 50 dias depois, eles recebem a lei no Monte Sinai, né? Moisés recebe a lei, os 10 mandamentos, né? Moisés sobe para receber os 10 mandamentos, né? Aí deu problema, né? Deu problema, porque ele desceu, viu o povo em idolatria, né? Então, esse aí é o primeiro Pentecoste, né? Só que o que acontece? Moisés sobe de novo, pastor Lucas, 2 vezes, entendeu? Moisés sobe 2 vezes depois, né? 3 dias depois ele sobe de novo, entendeu? Então, 2 Pentecostes, olha aí, forte, hein? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Amém. Então vamos aqui começar, que essa aula vai ser repetida semana que vem, mas eu vou começar aqui. O ministério de 70 semanas do Messias continua no primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Sua missão é cumprida no Shavuot, que é o Pentecostes, né? Que é a festa da semana. A celebração que encerra a contagem de 7 Shabbatot, né? São 7 sábados, depois dos bicurins, oferenda dos primeiros frutos, são apresentados durante a festa dos pães ázimos. O Shavuot, ao contrário do calendário farisaico moderno, sempre cai no primeiro dia da semana, o dia após o 7º Shabat, que também é o 50º dia, hebraico, Kashmir, grego Pentecoste. Após o Yom HaBikurim, o Shavuot é novo começo. Cai no primeiro dia da semana e começa a 70ª semana, e o dia número 490 é um desses que Yeshua começou seu ministério na época de seu Tevilá, no Jordão. Então, aqui ele está fazendo um resumo, né, dessa contagem, né, das 70 semanas, certo? Que ele começou com o batismo de Jesus, tá certo? E aí durou 70 semanas o seu ministério. Depois que os apóstolos foram cheios com o Ruach Kodesh na festa Shavuot, no mesmo dia em que a Torá foi exclamada no Monte Sinai, então o Pentecoste, no Antigo Testamento, é o dia que Moisés sobe lá para receber as tábuas da lei. Tá? É uma aparição pública de Deus, né? Dando as tábuas da lei, e só Moisés sobe lá, e depois parece que 70 anciões sobem junto e vê a forma de Deus lá em cima, como fosse um homem, tá? Lá em cima do monte, está escrito lá em Êxodo. Então, no Pentecostes, Deus também faz uma aparição pública, vamos dizer assim, né? Através dos discípulos do derramado Espírito Santo, tá bom? A Torá seria escrita em seus corações. Naquele dia tão importante, aprendemos com Shimon Kefa que este presente está disponível para qualquer pessoa que invocar seu nome. Tá? Então, o Espírito Santo, ele começa a ser dado porque Jesus morreu, ressuscitou, ofereceu os sacrifícios. Então, aí houve, né, a autorização do Pai, através da justiça que ele estabeleceu, de que o Espírito Santo poderia ser dado ao homem, porque antes algumas pessoas recebiam a revelação pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo não habitava nelas. Agora o Espírito Santo habita em nós. Tá? E ele habita em nós e começa a fazer o trabalho de modelagem do vaso, né? Que é a transformação nossa na imagem e semelhança de Deus, que é Jesus.
Então, aquela promessa do Gênesis se cumpre, façamos o homem de nossa imagem e semelhança, começa a se cumprir dentro de nós. Quando cremos em Jesus, recebemos o Espírito Santo para que possamos chegar à estatura de Jesus, o varão perfeito, a unidade da fé, que todos tenham a mesma fé, né? O pleno conhecimento do Filho de Deus, que Paulo fala. Lá em Hebreus fala na assembleia dos primogênitos, dos espíritos aperfeiçoados, tá? Eu sou primogênito da minha família, mas todo aquele que creu em Jesus se torna primogênito espiritual, tá? Tá certo? Por quê? Porque não existe ninguém igual a você no céu, tá? Tia Ricarda, ela é a caçula do vovô João Batista, mas ela é primogênita no céu porque não existe ninguém igual a ela no céu. Entendeu? Então é assim que Deus coloca a situação. Deixa eu ver aqui, o contrário do calendário, foi no dia da semana. Domingo, né? Ele sempre cai no domingo, o dia 7º após o Shabat. Então conta 7 sábados, 7 vezes 7 dá 49, e o 50º dia é o dia do Pentecostes, que é a colheita. Essa colheita é uma festa, né? Durante essas semanas, que são 49 mais um dia, onde é juntado todo o trigo, vamos dizer assim, a colheita da primavera, né? Eu não sei se é trigo, se é cevada, centeio, mas é ali, é juntado lá. Bom, vamos ver aqui. O livro de Atos é inspiradamente dividido em 3 sessões que Yeshua define no versículo 8, onde ele ordena que seus discípulos sejam testemunhas dele em Jerusalém. Então, capítulos de 1 a 7, Judéia e Samaria, capítulos de 8 a 18, e para os confins da terra, capítulo de 13 a 28. Além disso, há 8 linhas divisórias, cada uma encerrando com um breve resumo, conforme encontrado no tratado anterior de Lucas. Essas declarações curtas aparecem em Atos 2:47, 6:7, 9:31, 11:21, 12:24, 16:5, 19:20 e 28:30. Então, o próprio Lucas, por estar inspirado e cheio do Espírito Santo também, ele começa a escrever esse evangelho de uma forma também estruturada, espiritualmente, tá? Então, dá para ver que ele seguiu também uma revelação e uma disciplina de Deus para poder apresentar o evangelho, tanto de forma histórica, como de forma espiritual, tá? Com essas divisões, e com linhas, há 8 linhas divisórias dentro dessas 3 divisões, tá? Lucas resume seu relato do anterior do evangelho, né? Do evangelho anterior. Atos 1, de 1 a 2a. No primeiro tratado, ó amado Jeová, eu falei sobre todas as coisas que Yeshua começou, amado de Jeová, né? Que é o Teófilo em grego, Theo é Deus, filho é amigo de Deus. Então aqui ele está dizendo assim, no primeiro tratado, ó amado de Jeová, né? Que é o mesmo Teófilo. Eu falei sobre todas as coisas que Yeshua começou a ensinar até o dia que foi recebido no céu. Lucas apresenta os apóstolos conforme a orientação do Espírito Santo. Então vamos ver lá. Aqui o 447 é um comentário, onde é que está? Sobre o amém, né? Lá, com os sinais que se seguirão, que está lá em cima. Vamos ver. Os textos gregos posteriores a Almeida acrescentam a palavra amém e omitem a palavra as boas novas de acordo com Marcos. Então, todos os evangelhos terminavam assim, as boas novas de acordo com Lucas, boas novas de acordo com Marcos, né? Eu não sei se tinha as boas novas de acordo com João. Então, eles tiraram e colocaram o amém. Opa. Aqui. Vamos lá. Outro comentário que tem aqui embaixo. O relato anterior é o Evangelho de Lucas, né? O próprio Lucas está escrevendo e está mencionando o Evangelho anterior. Lucas começa o seu relato anterior, Lucas 1, com a mesma saudação, ó Teófilo, que significa ó amado Jeová. Então, esses 2 tratados, né, que são históricos, né, o registro de Lucas começa com a mesma
dirigido à mesma pessoa. Esses dois registros de Lucas podem ter sido colocados nas mãos de um discípulo chamado Teófilo, que vivia naquela época, ou talvez mais apropriadamente dirigido a todos os amados do Pai Celestial. Aí agora tenha esse comentário 450, que foi recebido no céu. Em seu evangelho, Lucas conclui com a ascensão de Yeshua, Lucas 24, 51. E aconteceu que, abençoando-os, separou-se dele e foi elevado ao céu. No livro de Atos, ele continua com um relato sobre o ministério dos discípulos, liderado por Ruach Kodesh, pelo Espírito Santo. Então, tudo que nós vamos fazer na nossa vida, precisamos ser liderados por Deus, né? Não fazer nada de conta própria, tá? Essa é a instrução que nós recebemos para orar, para pregar o evangelho, né? Para fazer qualquer coisa no reino de Deus. E, às vezes, a gente tem aquela mania, né, presunçosa de querer fazer as coisas por nós mesmos, por causa do nosso costume mundano, né? Então, é um bom exercício a gente aprender a renunciar a si mesmo e pedir sempre a direção do Espírito Santo para tudo, né? E andar nas pegadas de Jesus, né? Não passar na frente dele, tá bom? Depois que Yeshua deu mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolheu, a quem também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas indubitáveis, aparecendo a eles por 40 dias e falando sobre o reino de Jeová. Amém? Então, irmãos, eu vou agora apresentar um vídeo, se Deus assim o permitir, que fala sobre aqueles primeiros frutos que eu disse que estava no Evangelho. E foi aqueles que ressuscitaram com Jesus e eles pregaram o Evangelho. Eu descobri, não é o Evangelho de Mateus. É o Evangelho de Nicodemos, acho que é. Evangelho de Nicodemos, parte 2. Apócrifo completo 1 e 2. Peraí. Vocês vão ver interessante o que aconteceu. Parte 2. Vamos ver. O Mel Gibson, ele prometeu fazer um filme sobre o que Jesus foi fazer no inferno. Então, eu acho que ele vai se basear nesse aqui. Então, esse aqui não é para vocês terem assim como uma revelação, e como é que eu posso dizer? Irrefutável, né? Mas é para vocês terem uma ideia daquilo que eu falei sobre a ressurreição dos... Vamos ver aqui. Igreja e em outros textos apócrifos mais antigos. Gostaria que você refletisse. O único que veio do céu e que antes dele ninguém foi ao Pai. As Sagradas Escrituras nos mostram que Jesus foi o divisor. Tenham visto Jesus ser arrebatado ao... Então ouçam aí só para vocês meditarem. Evangelho de Nicodemos. Viu, pastor Lucas? Manda para mim isso aí, tá? Manda o link para mim. Tá. Versão latina. Espera só um pouquinho, deixa eu Capítulo parar aqui. 1. Então os médicos... Eu ouvi essa leitura num outro canal, tá? Espero que seja a mesma, tá? Tá certo? Mas preste atenção sobre a ressurreição daquelas pessoas que ressuscitam junto com Jesus, tá? Mestres, Adas, Finés e Egias, 3 varões que vieram da Galiléia para testemunhar que haviam visto Jesus ser arrebatado ao céu, levantaram-se em meio à multidão de chefes dos judeus, e disseram na presença dos sacerdotes e levitas reunidos em conselho: Senhores, quando íamos da Galiléia ao Jordão, veio ao nosso encontro uma grande multidão de homens vestidos de branco que haviam morrido já há algum tempo.
Dentre eles reconhecemos Carino e Leucio, e quanto eles se aproximaram de nós e nos beijamos mutuamente, já que haviam sido nossos amigos, perguntamos-lhes: Dizei-nos, irmãos e amigos, que são esta alma e este corpo, e quem são essas pessoas com quem caminhais, e como viveis no corpo, sendo que já faz tempo que morrestes? Eles responderam desta maneira: ressuscitamos dos infernos com Cristo e ele tirou-nos de entre os mortos. E saibas que a partir de agora ficam destruídas as portas da morte e das trevas, e as almas dos santos foram tiradas dali, e subiram ao céu com Cristo Senhor nosso. O Senhor em pessoa mandou-nos, que durante um certo tempo, vagássemos pelas margens do Jordão e pelos montes, entretanto sem que nos deixássemos ver e sem que falássemos com ninguém, mas somente com aqueles que ele permitisse. Neste momento, não nos seria possível nem falar nem nos deixar ver por vós, se não nos tivesse sido permitido pelo Espírito Santo. Diante destas palavras, a multidão que assistia ao conselho ficou assustada, presa de temor e de tremor, e dizia: porventura será verdade o que estes 2 galileus testemunham? Então Anás e Caifás dirigiram-se ao conselho nestes termos: descobrir-se-á imediatamente o que está relacionado com todas estas coisas, de que estes deram testemunho antes. E depois, se comprovar ser verdade que Carino e Leucio permanecem vivos em seus corpos, e se nos for permitido vê-los com nossos próprios olhos, significa que é verdade o que eles testemunham com todos os detalhes, e quando os encontrarmos, informar-nos-ão com certeza de tudo. Caso contrário, porém, sabei que tudo é pura farsa. Puseram-se então a deliberar, e concordaram em escolher alguns homens idôneos e tementes a Deus, que os sabiam mortos e conheciam a sepultura em que haviam sido colocados, para que fizessem diligentes pesquisas e comprovassem, se aquilo era na verdade tal como haviam dito. Assim, pois, foram lá 15 homens que haviam presenciado a sua morte, e haviam estado pessoalmente no lugar da sepultura, e haviam visto seus sepulcros. Examinaram, então, e os encontraram abertos, bem como outros tantos, sem que pudessem ver sinais de seus ossos ou de suas cinzas. E voltaram com grande surpresa, relatando o que haviam visto. Então a sinagoga inteira turbou-se, cheia de uma angústia terrível, e disseram entre si: que haveremos de fazer? Anás e Caifás disseram: dirijamo-nos ao lugar onde eles estão, e enviemos até eles homens de nobreza, intercessores que lhes supliquem que se dignem vir a nós. Enviaram então Nicodemos, José e os 3 mestres galileus que os haviam visto, com o pedido de que fizessem a gentileza de vir até eles. Puseram-se, então, a caminho e andaram por todos os arredores do Jordão e dos montes. Mas, não os tendo encontrado, já estavam tomando o caminho de volta. Quando de repente, avistaram uma grande multidão, como de uns 12.000 homens que haviam ressuscitado com o Senhor e que desciam do monte Amaleque. Eles reconheceram muitos deles, porém não foram capazes de dirigir-lhes uma só palavra, com medo da visão angélica, e contentaram-se em vê-los de longe, e ouvi-los cantando hinos e dizendo: o Senhor ressuscitou de entre os mortos, como havia dito, alegremo-nos e regozijemo-nos todos, porque ele reina eternamente. Então os que foram buscá-los ficaram mudos de admiração, e receberam deles o conselho, de ir procurar Carino e Leucio em suas próprias casas. Levantaram-se então, e foram buscá-los em suas casas, onde os encontraram entregues à oração. E entrando no lugar em que estavam, caíram com os rostos por terra e assim que se cumprimentaram, levantaram-se e disseram: amigos de Deus, ao ouvir que havíeis ressuscitado de entre os mortos, a Assembleia dos Judeus enviou-nos a vós, para pedir-vos encarecidamente que vos dirijais até eles, para que possamos juntos conhecer as maravilhas divinas que tiveram lugar à nossa volta em nossos tempos. Eles então levantaram-se imediatamente, movidos pela inspiração divina, e em sua companhia, entraram na sinagoga. E a Assembleia dos Judeus juntamente com os sacerdotes, passaram às suas mãos os livros da lei, e os conjuraram pelo Deus Eloí, e Deus Adonai, e pela lei e pelos profetas desta maneira: dizei-nos como haveis ressuscitado de entre os mortos, e o que são estas maravilhas que tiveram lugar em nossos tempos, maravilhas de que jamais ouvimos falar em qualquer outro tempo. Sabei, então, que o pavor e a estupefação atingiram nossos ossos, e que a terra moveu-se sob nossos pés, por havermos juntado nossa vontade para derramar sangue justo e santo. Então, Carino e Leucio fizeram-lhe sinais com as mãos para que lhes dessem um rolo de papel e tinta. E assim o fizeram porque o Espírito Santo não lhes permitiu falar com eles. Deram a cada um papel e os separaram em diferentes salas. E eles então, depois de fazerem o sinal da cruz com os dedos, começaram a escrever cada um seu próprio rolo. E quando terminaram, exclamaram a uma só voz de suas salas: Amém. Em seguida, Carino levantou-se e deu seu papel para Anás, enquanto que Leucio fez o mesmo com Caifás.
E depois de se despedirem, saíram e voltaram aos seus sepulcros. Então, Anás e Caifás abriram cada um o seu volume e começaram a ler em segredo. O povo, porém, sentindo-se ofendido, exclamou em uníssono: lede esses escritos em voz alta, e depois, haveremos de conservá-los para que a verdade divina não venha a ser adulterada por indivíduos imundos e ardilosos, levados pela obsessão. Então Anás e Caifás, cheios de tremor, entregaram um rolo de papel ao mestre Adas, ao mestre Finés e ao mestre Agias, que haviam vindo da Galiléia com a notícia de que Jesus havia sido elevado ao céu, e todo o povo confiou neles para que lessem este escrito. E leram o papel, que continha o seguinte. Capítulo 2. Senhor Jesus Cristo, permite que eu, Carino, exponha as maravilhas que operaste nos infernos. Enquanto nós nos encontrávamos presos nos infernos, desaparecidos nas trevas e nas sombras da morte, vimos-nos de repente iluminados por uma grande luz, e o inferno e as portas da morte estremeceram. Então fez-se ouvir a voz do Filho do Altíssimo, como se fosse a voz de um grande trovão, que dando um forte brado disse: Deixai que se abram, ó príncipes, vossas portas, descerrai as portas da eternidade, pois sabeis que Cristo Senhor, Rei da Glória, virá para entrar. Então Satanás, o príncipe da morte, ouvindo o brado, fugiu aterrorizado para dizer aos seus subordinados e aos infernos: meus ministros e todos os infernos, vinde todos aqui, fechai vossas portas, colocai os ferrolhos, lutai com denodo e resisti. Não aconteça que, sendo donos das correntes, venhamos a ficar presos nelas. Então, todos os seus ímpios satélites, perturbados, puseram-se apressadamente a fechar as portas da morte, a verificar as fechaduras e os ferrolhos, e a empunhar com firmeza todas as suas armas, e a lamentar com voz sinistra e horripilante. Capítulo 3. Então Satanás disse ao inferno: prepara-te para receber alguém que vou trazer-te. Mas o inferno assim respondeu a Satanás: esta voz não foi outra coisa senão o brado do Filho do Pai Altíssimo, pois diante das suas palavras a terra e os lugares do inferno entram em comoção. Penso que tanto eu quanto minhas ligações ficaram agora patentes e a descoberto. Mas afirmo-te, ó Satanás, cabeça de todos os males, por tua força e pela minha, que não o tragas a mim, a não ser que querendo pegá-lo, venhamos nós a ser presos por ele. Pois se somente com sua voz minha fortaleza ficou de tal forma desfeita, que fazer quando estiver em sua presença? Por sua vez, Satanás, o príncipe da morte, assim respondeu: por que gritas? Não tenhas medo, perversíssimo amigo de outrora, porque fui eu quem incitou o povo judeu contra ele, e graças a mim foi ferido com bofetadas, e eu perpetrei sua traição através de um dos seus. Além disso, é um homem muito temeroso diante da morte, pois do que deixando-se oprimir pela força do temor disse: minha alma está triste até a morte. E eu mesmo trouxe até ela, já que agora está dependurado na cruz. Então o inferno lhe disse: se é ele quem somente com o poder do seu verbo fez Lázaro voar das minhas entranhas como uma águia, morto já há 4 dias, esse não é um homem na sua humanidade, mas sim Deus na sua majestade. Suplico-te, então, que não mo tragas aqui. Satanás contestou: entretanto, prepara-te, não tenhas medo. Agora que já está dependurado na cruz, não posso fazer outra coisa. Então o inferno respondeu a Satanás da seguinte maneira: se então não és capaz de fazer outra coisa, tua perdição está perto. Em última instância, eu ficarei, sim, abatido e sem honra, mas tu serás crucificado sob meu domínio. Capítulo 4. Enquanto isso, os santos de Deus estavam escutando a contenda entre Satanás e o inferno. Eles ainda não se reconheciam, mas estavam a ponto de começar a se conhecer. E nosso pai Adão, por sua vez, assim respondeu a Satanás: ó príncipe da morte, por que tremes e te amedrontas? Olha, o Senhor virá, e irá destruir agora mesmo todas as tuas criaturas, e tu serás amarrado por ele, e ficarás preso por toda a eternidade. Então, todos os santos, ao ouvir a voz de nosso pai Adão, e ao ver com que integridade respondia a Satanás, alegraram-se e sentiram-se reconfortados. Em pouco tempo, puseram-se a andar em massa ao lado de Adão e reuniram-se a ele. E nosso pai Adão, ao olhar mais atentamente toda aquela multidão, admirava-se de ver que todos haviam sido gerados por ele neste mundo. E então, depois de abraçar todos os que estavam ao seu redor, disse ao seu filho Sete, derramando amargas lágrimas: meu filho Sete, conta aos santos patriarcas e profetas, o que o guardião do paraíso te disse quando caí doente, e enviei-te para que me trouxesses um pouco do óleo da misericórdia e me ungisses com ele. E Sete disse: quando me enviaste à porta do paraíso, orei e roguei ao Senhor com lágrimas, e chamei o guardião do paraíso para que me desse um pouco desse óleo.
Então o arcanjo Miguel saiu e disse-me: 7. Por que choras? A propósito, saibas que teu pai Adão não receberá este óleo de misericórdia, senão depois de muitas gerações se haverem passado. Pois descerá do céu ao mundo o Filho de Deus, e será batizado por João no rio Jordão, aí teu pai receberá este óleo de misericórdia, juntamente com todos que creem nele, e o reino dos que acreditaram nele permanecerá pelos séculos. Capítulo 5. Quando os santos ouviram isto, exultaram. E um deles ali presente, chamado Isaías, exclamou em altos brados: Pai Adão e todos os presentes, escutai minhas palavras. Enquanto vivia eu na terra, inspirado pelo Espírito Santo, compus um cântico profético sobre esta luz, dizendo: O povo que permanecia nas trevas viu uma grande luz, amanheceu a luz para os habitantes da região das sombras da morte. Ao ouvir isto, Adão e todos os presentes o interrogaram: Quem és tu? Porque é verdade o que estás dizendo. E ele respondeu: Eu me chamo Isaías. Então alguém que se assemelhava a um religioso aproximou-se. E perguntaram-lhe dizendo: Quem és tu, que levas tais sinais em teu corpo? E ele respondeu com firmeza: Eu sou João Batista, a voz e o profeta do Altíssimo. Eu caminhei diante da face do próprio Senhor, para converter os desertos e os caminhos ásperos em veredas planas. Com o meu dedo, apontei os jerosolimitas, e glorifiquei o Cordeiro do Senhor e o Filho de Deus. Eu o batizei no rio Jordão e pude ouvir a voz do Pai que trovejava do céu sobre ele e proclamava: Este é meu Filho amado, nele regozijo-me. Eu também ouvi dele a promessa de que ele próprio haveria de descer aos infernos. O pai Adão, ao ouvir isto, exclamou com voz grave: Aleluia, que significa: O Senhor está chegando. Capítulo 6. Depois, outro dos que estavam presentes e que se distinguia por uma espécie de insígnia imperial, chamado Davi, pôs-se a falar dizendo: Eu, vivendo ainda na terra, revelei ao povo os mistérios da misericórdia de Deus, profetizando os futuros prazeres que haveriam de vir com o passar dos séculos da seguinte maneira: Dai glória a Deus por suas misericórdias, e suas maravilhas aos filhos dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e arrebentou os ferrolhos de ferro. Então os santos patriarcas e profetas começaram a se reconhecer e a falar, um por um, de suas profecias. O santo profeta Jeremias, examinando suas profecias, dizia aos patriarcas e profetas: Vivendo na terra, profetizei sobre o Filho de Deus, que apareceu na terra e conversou com os homens. Então todos os santos, cheios de alegria por causa da luz do Senhor, por ver o pai Adão e pela resposta de todos os patriarcas e profetas, exclamaram: Aleluia, bendito o que vem em nome do Senhor, de maneira que diante dessa exclamação, Satanás encheu-se de pavor, e procurou um caminho para fugir. Mas isto não lhe era possível, porque o inferno e seus satélites tinham-no subjugado e sitiado. E diziam-lhe: Por que tremes? De nenhuma maneira permitiremos que saias daqui, mas haverás de receber isto como bem merecido, das mãos daquele a quem atacavas sem trégua. Caso contrário, saibas que serás acorrentado por ele, e submetido à minha custódia. Capítulo 7. E novamente ressoou a voz do Filho do Pai Altíssimo, como o estrondo de um grande trovão, que dizia: Levantai vossas portas, ó príncipes, e elevai-vos, ó portas eternas, que o Rei da Glória vai entrar. Então Satanás e o inferno puseram-se a gritar assim: Quem é esse Rei da Glória? E a voz do Senhor lhes respondeu: O Senhor forte e poderoso, o Senhor forte na batalha. Depois de ouvir-se esta voz, veio um homem cujo aspecto era como o de um ladrão, com uma cruz às costas, que gritava do lado de fora dizendo: Abri a porta para que eu entre. Satanás então entreabriu e introduziu-o no recinto, fechando a porta atrás dele. E todos os santos viram-no cheio de luz e disseram-lhe: Teu aspecto exterior é de ladrão, diga-nos, que é isso que levas em tuas costas? Ele humildemente respondeu e disse: Na verdade, fui mesmo um ladrão, e os judeus dependuraram-me na cruz com meu Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai Altíssimo. Enfim, adiantei-me, mas ele vem imediatamente atrás de mim. O santo Davi, então, encheu-se de cólera contra Satanás e bradou: Abre tuas portas, ó asqueroso, para que o Rei da Glória entre. E todos os santos de Deus também se insurgiram contra Satanás, e queriam agarrá-lo e destruí-lo. E de novo ouviu-se um grito que vinha de dentro: Descerrai vossas portas, ó príncipes, e elevai-vos, ó portas eternas, que o Rei da Glória vai entrar. E o inferno e Satanás novamente perguntaram àquela voz clara, dizendo: Quem é este Rei da Glória? E aquela voz maravilhosa respondeu: O Senhor das virtudes, ele é o Rei e a Glória. Capítulo 8.
E no mesmo instante o inferno pôs-se a tremer, e as portas da morte, bem como as fechaduras, despedaçaram-se, e os ferrolhos do inferno romperam-se e caíram ao chão, deixando todas as coisas a descoberto. Satanás permaneceu no meio em pé, confuso e prostrado, com os pés presos por grilhões. E eis que o Senhor Jesus Cristo entrou rodeado de uma claridade sublime, manso, grande e humilde, levando em suas mãos uma corrente, com ela amarrou o pescoço de Satanás, e depois de novamente unir suas mãos às costas, arremessou-o ao Tártaro e pôs seu santo pé em sua garganta, dizendo: Fizeste muitas coisas mais no decorrer dos séculos, não deste nenhum descanso, hoje entrego-te ao fogo eterno. E chamando novamente o inferno, disse-lhe com autoridade: Toma este amaldiçoado e perverso Satanás, e mantém-no sob tua custódia até o dia que eu determinar. O inferno aceitou-o e ambos precipitaram-se no profundo do abismo. Capítulo 9. Então nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador de todos, piedosíssimo e muito suave, saudando novamente Adão, dizia-lhe com bondade: A paz esteja contigo, Adão, na companhia de teus filhos por todos os séculos dos séculos. Amém. E o pai Adão prostrou-se então aos pés do Senhor, e levantando-se, beijou suas mãos e derramou abundantes lágrimas, dizendo: Eis as mãos que me criaram, elas dão testemunho a todos. Depois dirigiu-se ao Senhor dizendo: Vieste, ó Rei da Glória, para livrar os homens e integrá-los ao teu reino eterno. E nossa mãe Eva caiu de maneira semelhante aos pés do Senhor, e levantando-se novamente, beijou suas mãos e derramou abundantes lágrimas enquanto dizia: Eis as mãos que me criaram, elas dão testemunho a todos. Então, todos os santos o adoraram e disseram aos brados: Bendito o que vem em nome do Senhor, o Senhor Deus iluminou-nos. Assim seja por todos os séculos. Aleluia por todos os séculos, louvor, honra, virtude, glória, porque vieste do alto para visitar-nos. E cantando aleluia, e regozijando-se de glória, acorriam ao Senhor. Então o Salvador perscrutou à sua volta e mordeu o inferno, e com a mesma rapidez com que havia arremessado uma parte às profundezas do Tártaro, a outra subiu consigo aos céus. Capítulo 10. Então, os santos de Deus rogaram ao Senhor que deixasse nos infernos o sinal da Santa Cruz, sinal de vitória, para que seus perversos ministros não conseguissem reter nenhum culpado que tivesse sido absolvido pelo Senhor. E assim se fez, e o Senhor colocou sua cruz no meio do inferno, que é sinal de vitória, e lá permanecerá por toda a eternidade. Depois todos saímos dali na companhia do Senhor, deixando Satanás e o inferno no Tártaro. E nos enviou a nós e a muitos outros que havíamos ressuscitado com nosso corpo, para dar testemunho da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e do que acontecera nos infernos. Caríssimos irmãos, isto é o que vimos e testemunhamos, depois de termos sido chamados por vós, e o que testemunha aquele que morreu e ressuscitou por nós, porque da forma como as coisas aconteceram, elas foram escritas com todos os detalhes. Capítulo 11. E quando terminaram de ler o escrito, todos os que escutavam caíram com o rosto no chão, e puseram-se a chorar amargamente, enquanto batiam duramente no peito e diziam aos gritos: Ai de nós, aonde chegamos com nossa desgraça? Foge Pilatos, fogem Anás e Caifás, fogem os sacerdotes e levitas, foge também o povo dos judeus, dizendo entre soluços: Ai de nós, derramamos sobre a terra sangue inocente. Assim, então, durante 3 dias e 3 noites não provaram nem do pão nem da água, e nenhum deles voltou à sinagoga. Mas ao terceiro dia, o conselho novamente se reuniu e leu a carta de Leucio, na íntegra, e não se encontrou nela nem mais nem menos, nem sequer havia mudado uma só letra do escrito de Carino. Então turbou-se a sinagoga, e todos choraram durante 40 dias e 40 noites, esperando a morte e a divina vingança das mãos de Deus. Mas o Altíssimo, que é todo piedade e misericórdia, não os aniquilou para que pudesse oferecer-lhes uma oportunidade de arrependimento. Não foram dignos, porém, de se converterem ao Senhor. Caríssimos irmãos, estes são os testemunhos de Carino e de Leucio, sobre Cristo, Filho de Deus, e de seus santos nos infernos, a quem damos todas as graças e glória pelos infinitos séculos dos séculos. Amém. Então esse foi aquelas primícias que eu falei, que foi da festa de primavera. Então, o mesmo vai acontecer de novo agora na festa de outono, que é a época que nós estamos, onde nos 3 dias de escuridão, os mortos vão ressuscitar, vão aparecer para as pessoas durante 40 dias em toda a terra, e vai ser pregado o evangelho a toda nação, tribo e língua,
E isso depois de 3 dias de escuridão, e os transformados vão ficar aqui para trabalhar os 3 anos e meio. E aí a palavra de Deus vai se cumprir na íntegra. Amém? Então, glória e vitória ao Senhor, porque Ele venceu a morte e resgatou um grandíssimo povo para o seu louvor e glória. Amém? Amém, Jesus, né? E incluamos nessa família de Deus todos os que amamos. Né? E os que nos amam e os que nos odeiam também. Amém? É verdade. Então, para encerrar a aula por hoje. Viu, pastor Lucas? Então, esses aí foram aqueles dois que foram os que ressuscitaram junto com Jesus, né? Daí deram testemunho. Na verdade, ressuscitaram muito mais. Só que esses dois ficaram para fazer esse testemunho aí. Segundo a história, bem no comecinho, ele falou. Ele explicou que já foram levados para o céu, mas Deus deixou esses dois para representar os 144 mil, né? As duas testemunhas, né? Glória a Deus, glória a Deus. Vai se repetir, né? Vai se repetir, sim. Ei, Lu, vamos orar para agradecer? Pode falar. Eu acredito que esse pessoal aí que ressuscitou eram pessoas que criam, né, em Jesus, criam na palavra, eram aqueles seguidores dos profetas, né? Eu creio que são esses, né? Amém. E nós vamos estar junto com todo mundo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Amém, Jesus. Então, só para... Peraí, pastor Lucas. Então, só para dar uma revisada. Então, daí os dois foram falar com Anás e Caifás, não é isso, né? Isso. Imagine que coisa, hein? Que coisa forte, hein? Meu Deus do céu. Aí, o que acontece no arrebatamento? Quando as pessoas forem ressuscitadas, elas vão ficar aqui um pouco, se mostrando, é isso? Na ressurreição. Na ressurreição. Os 3 dias de escuridão e depois, logo depois dos 3 dias de escuridão, e depois 40 dias de arrebatamento. Entendi. Daí os que ressuscitarem vão até aparecer aqui, eu acho que é isso, né? Porque assim, como ressuscita gente de toda a nação, tribo e língua, vai haver evangelismo em toda a nação, tribo e língua ao mesmo tempo. Os 40 dias. Amém? Meu Deus, né? Vai ser forte, pastor Lucas. Então, quem ficar, rapaz, aí vai ter que receber o juízo mesmo, não tem jeito, né? Vamos orar então para agradecer, gente? Amém, Jesus. Quem que vai orar aí? Pode levantar. Quem levantou a mão pode começar. Posso orar. Nosso Deus, nosso Pai, Deus de amor, Deus de bondade, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse aprendizado, Pai amado, que nos chegou até aqui. Obrigada, Pai Todo-Poderoso, porque podemos ver, Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, quão grande, Senhor, é o teu plano, Pai amado, para nos salvar. Deus, obrigada, Pai, porque o Senhor se expressou através de Jesus e o Senhor tem se expressado através do Espírito Santo. Continua se expressando, Pai. Continua tendo misericórdia de nós, para que nós possamos ter o discernimento de entendendo o teu amor, Senhor. Sabemos que nesse momento nós ainda somos, Pai amado, incompletos. Ainda estamos, Pai amado, ali com a semente, Pai amado, a semente do pecado. E, portanto, não podemos ter ainda todo o entendimento. Mas vamos caminhando, meu Deus, na proporção que o Senhor nos conceder, pela tua misericórdia, a sabedoria, Pai. Porque cada vez que obtemos a sabedoria que vem de ti, nós passamos a ter mais forças, Senhor, para dar testemunho do teu amor e da tua misericórdia. Continua nos ajudando, Pai. Continua falando conosco para que possamos fazer a tua obra. Amém. E foi dito hoje, Pai amado, que nós não podemos fazer nada, Pai, sem que o Senhor nos mande fazer. Eu até numa meditação agora essa semana, Pai, onde eu fui falar a palavra para uma pessoa ali que só fala em suicídio, eu fui lá, Pai amado, falar a palavra.
Em contrapartida, Senhor, sofri ali uma contrapartida do demônio, e eu caí assim, num estado de meditação, né? Por que que aquilo tudo aconteceu? Eu fui a fazer o bem e sofri ali um contragolpe do Satanás, né, que veio aqui na minha casa e provocou a maior discussão entre mim e meu marido, enfim. Eu disse, mas meu Deus, como é que pode isso? Eu vou lá pregar a sua palavra e vem aqui acontecer tudo isso. E aí eu cheguei a essa conclusão, e hoje, né, foi dito aí, que até para nós agirmos, Pai, nós precisamos da tua direção. Eu até disse para o meu marido, né, eu digo, olha, eu fui lá na casa da irmã, porque o marido dela só fala em suicídio, eu fui lá para falar a palavra de Deus para ele, parece que o bicho veio aqui nos atacar, mas isso aí serve, né, de sabedoria, porque a palavra de Deus diz, né, que tudo que acontece é para o bem daqueles que amam a Deus, e veio me dar discernimento. E aí eu até disse para o meu marido, agora para eu ir ajudar alguém com a palavra, acho que Deus tem que falar comigo, que eu posso ir, né? Mas tudo faz parte de um aprendizado, e para a honra e glória de Deus, nós estamos aqui prontos para receber, né? Receber a sabedoria, recebermos as armas que precisamos ter para lutar aí contra esse Satanás que está a todo momento invadindo as famílias para trazer destruição e separação, né? Mas para a honra e glória do nosso Deus, nós temos sabedoria para entender isso e superarmos, né? Para mim serviu de entendimento, então dou glória a Deus por isso, e peço também nesse momento de oração, que Deus continue falando conosco, e abençoando cada um que está aqui, abençoando aí o pastor Johnny, abençoando o pastor João, que nesse momento está comemorando o aniversário dele, que ele tenha mais muitos e muitos anos de vida, e que ele possa ainda transmitir muitas coisas boas, conforme ele vem nos transmitindo, abençoando aí a vida do pastor John, né, abençoando a sua esposa com muita saúde, com muita paz, que ela continue pregando a palavra, uma mulher abençoada ali por Deus, que Deus continue envolvendo ela com a sua luz maravilhosa, livrando ela do ataque do inimigo, das setas inflamadas. Agradeço pela vida da Gerciane, que tem se esforçado, tem sido uma mulher batalhadora, e agradeço pela vida do Lucas, agradeço pela vida de todos aqueles que estão nesse momento ouvindo, e que ouviram essa aula e que vão ouvir ainda. Obrigada, meu Deus, por mais um dia na tua presença. Em nome de Jesus, continua abençoando Lucas e nos dando discernimento, Senhor, para entendermos cada vez mais a tua palavra e sejamos ali abençoados com a sabedoria. Em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro e já agradeço. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Anuncia aí o Atos dos Apóstolos, tá bom? Amém. Vamos estar Tentem anunciando trazer aí, as né? pessoas para essa segunda etapa aí, que vai ser breve, e depois Apocalipse, porque o Apocalipse também vai ser muito importante. Depois do Apocalipse, né? Tá. Vou parar aqui a gravação aqui. Deus que abençoe a todos. Obrigado por ter Amém. Deus abençoe, Obrigada aí.